Olá, camaradas, mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João e eu estou gravando no meio de um calor infernal de Teresina. Se o aquecimento global está chegando em São Paulo, imagina em Teresina. Então, se eu balancear aqui é por causa do calor, tá? Hoje é uma das aulas mais importantes que eu tenho falado isso algumas vezes, mas é porque é uma descoberta que eu quero dividir com vocês. Isso vai ajudar, por exemplo, a compreender o Capital de Marx, compreender o capitalismo, compreender a metafísica e tudo mais. Aqui a gente está falando de metafísica marxista, tá? Ou seja, o que é os fundamentos primeiro da realidade. Vamos direto ao ponto. Eu tenho, como você viu pelo título do vídeo, o abstrato é o concreto em processo. O abstrato é o concreto em processo. Isso para quem lê o Capital já leva um susto, para quem lê pelo menos o livro 1, tá? É uma equação qualitativa, uma fórmula qualitativa, não é quantitativa, ao qual cheguei a uma fórmula geral de como o mundo funciona. Na metafísica, para isso ficar mais claro, na metafísica o abstrato domina o concreto. O que eu estou fazendo é uma inversão. O abstrato nada é sem o concreto, tá? E o abstrato é o concreto em processo, em devir, em movimento, em mudança. Esse processo pode significar várias coisas: desenvolvimento. O significado de abstrato também são vários que eu adoto nessa fórmula. Abstrato como geral, abstrato como puro, abstrato como pobre de características, abstrato como isolado. E o concreto, vários sentidos de concreto. Concreto como geral, concreto como sistema, concreto como coisa, tá? Eu vou dar exemplos que vai ficar muito claro e sinceramente eu me empolgo muito com esse tipo de vídeo, tá? O abstrato é o concreto e processo, tá? Na metafísica, o abstrato domina o concreto, eu repito, o abstrato domina o concreto, e a gente vai ver, e no capital, o abstrato domina o concreto. O valor domina o valor de uso, o trabalho abstrato domina o trabalho concreto, tá? Então, assim, Marx usa a metafísica, ele faz uma crítica da metafísica do capital, como falou Jardim Antunes. A minha diferença com o Jardim Antunes é que ele diz que Marx faz uma crítica da metafísica como crítica da metafísica do capital. Eu digo que Marx, é possível extrair de Marx uma metafísica positiva, concreta, não só uma negação, não só uma crítica da metafísica, mas uma metafísica marxista mesmo. Isso é parcialmente uma discordância parcial de Marx, apesar de partir de Marx. Mas sem renovar o marxismo a gente não vai mudar o mundo, a gente precisa renovar o marxismo de forma correta, tá? Vamos lá. O que gera a igualdade do abstrato e do concreto é o processo, né? O movimento, tá? O abstrato é o concreto em processo. Eu vou dar um exemplo primeiro na economia, depois na física, tá bom? Depois na dialética, por último na dialética. Primeiro, o trabalho abstrato domina o trabalho concreto. O trabalho abstrato é o trabalho concreto em processo. Ou seja, o trabalho abstrato é o tempo do trabalho concreto, é o movimento do trabalho concreto, é o gasto de energia do trabalho concreto. O trabalho concreto é o trabalho que produz valor de uso. É um trabalho muito específico, porque é específico para aquele produto, tá? E o trabalho abstrato é medido pelo tempo que demora para aquele trabalho concreto produzir um valor de uso específico. Ou seja, o trabalho para produzir uma xícara é um trabalho concreto. O trabalho para produzir um prato é outro trabalho concreto. O trabalho para produzir uma TV é outro trabalho concreto. E esse trabalho concreto é medido pelo tempo e pelo gasto de energia cerebral, de pensamento, inclusive, que é medido pelo tempo. Então, o trabalho abstrato domina o trabalho concreto, especialmente no capitalismo. Em toda sociedade tem essa dominação do trabalho abstrato, mas especialmente no socialismo, o trabalho em geral. O trabalho abstrato é esse trabalho indiferenciado, esse trabalho em geral, tá? Todo trabalho é trabalho. Todo tipo de trabalho concreto é, no fundo, apenas trabalho, puro trabalho, tá? Tanto que você não procura um trabalho, você procura um emprego. Ou seja, se você vai trabalhar como atendente, ou como balconista, ou como cuidador de idosos, é indiferente, contanto que você receba o salário. Ou seja, o trabalho é puro trabalho, trabalho concreto, ou trabalho abstrato, trabalho em geral. Então, o trabalho abstrato domina o trabalho concreto, está no início do Capital.
E essa relação entre trabalho abstrato e trabalho concreto gera na mercadoria uma duplicidade, valor e valor de uso. Na metafísica religiosa, não existe só metafísica religiosa, tá? Eu espero que isso já esteja claro. A alma domina o corpo, a mente domina o corpo, né? A mente domina o cérebro. Então tem essa metafísica do mundo das ideias platônicas dominar um mundo sensível, né? Concreto. O mundo abstrato das formas dominar o mundo concreto. Então, a gente pode passar então por segundo exemplo. A gente já viu que o trabalho abstrato é o trabalho concreto em processo. O abstrato é o concreto em processo. O valor ou a mercadoria, que são o abstrato, é o valor de uso, a coisa, o produto, na troca. Então, o valor de uso na troca é mercadoria. O produto não é mercadoria, ele se realiza como mercadoria na troca, no mercado. Tá? Então, o abstrato é o concreto em processo. O valor é o valor de uso, que é o valor que é abstrato, é o valor de uso, que é o concreto, na troca, no mercado, no processo. Tá certo? Eu não tenho como editar o vídeo para botar frasezinha aqui, eu não tenho essa tecnologia no momento. Mas eu espero que fique claro. O valor que é o abstrato é concreto em processo. O valor é o valor de uso, a coisa, na troca. Tá? E existe um exemplo que vai ficar ainda mais claro. Eu vou fazer aqui um jogo de inversão, tá? O valor é o capital em processo. Isso é puro marxismo. O valor é o capital em processo. O valor que é abstrato é o capital que é concreto em processo. Tá? Mas o capital não é coisa e o valor é material. Então, o capital que não é coisa é o valor que é material, tá dentro da coisa, é a propriedade da coisa em processo. E que se autovaloriza, desculpa. O capital é o valor que se autovaloriza. Isso é uma frase do Marx, tá? O capital é um valor que se autovaloriza. Então, o capital que é abstrato, que não é coisa, é uma relação social, não é uma coisa. O capital que é abstrato é o valor, que é uma propriedade das coisas, né, das mercadorias, que se autovaloriza, ou seja, o abstrato é o concreto em processo. O abstrato é o concreto em processo. Dito isso, já demonstrei, já provei que na economia, na vida social, existe a relação de um abstrato a concreto em processo. Existem vários exemplos também na psicologia. A mente é o cérebro e o meio do cérebro em processo. A mente não é uma coisa, não é uma parte do cérebro. É o próprio cérebro em processo, é o próprio cérebro em relação com o meio. Um meio mais ativo, menos repetitivo, um meio mais caótico, gera mais processo cerebral, ou seja, gera elevação da consciência. Por isso que na crise econômica a consciência da população tende a se elevar, porque a realidade se tornou mais dura, mais contraditória, mais movimentada, menos repetitiva. Então o cérebro tem que se adaptar a essa realidade mais ativa e isso gera uma mente mais elevada, uma consciência mais elevada. Então a mente, que é o abstrato, é o concreto, a realidade e o cérebro em relação. Tá? Feito isso, vamos para a física. Isso é muito claro. O abstrato é concreto em processo é igual a mc elevado a 2. Energia, que é o abstrato, é a massa, que é o concreto, na velocidade da luz ao quadrado da velocidade da luz, ou seja, em processo. Esse é o exemplo do Einstein. Na física, inclusive na física quântica, o momento é igual a massa vezes velocidade. O momento é isso. Se você, a luz, um feixe de luz na velocidade da luz não te afeta, mas um carro na velocidade da luz te destrói. Isso é momento, tá? As duas coisas têm a mesma velocidade, mas o momento é diferente, porque não é só a velocidade, é também a massa. Então, P é igual a mv, momento é igual a massa vezes a velocidade. E a famosa equação da física clássica, força é igual a massa vezes aceleração. Essas equações são reduzidas e elas derivam outras equações. A gente pode usar também equações que derivam outras, como fórmulas como velocidade é igual espaço sobre tempo. Tá? Mas no caso, o que eu quero dizer tempo é igual matéria em movimento. Tempo é igual a matéria em movimento.
Tempo abstrato é a matéria, concreto, em movimento, processo. Tá? Feito isso, vamos para 3 categorias. Eu já tratei isso em outro vídeo da metafísica. O ser é o geral, tá? Tudo que existe no mundo forma o ser. Um lápis não é o ser, é um ente, é uma parte do ser, tá? Então, o ser geral, o universo, o cosmos, é energia em busca de mais energia. O ser abstrato é energia concreta em busca de mais energia, processo. Primeira lei é essa. Segunda lei da metafísica, a lei geral da metafísica. O ser abstrato é a realidade concreta em interconexões crescentes. Ou ser é interconexões crescentes. O ser abstrato são interconexões, algo concreto, crescentes, ou seja, movimento. Tá? Essas são as 2 leis gerais da metafísica marxista. A terceira lei geral da metafísica marxista é que o ser abstrato é simples ao complexo ir-se do simples ao complexo. Numa gramática mais direta, o ser é ir do simples ao concreto. Ou seja, o ser abstrato é ir com o processo do simples ao complexo. Ou seja, o simples ao complexo é o concreto, ir é processo e ser é o abstrato. Tá? Isso aí está na metafísica, na dialética, mas na sua expressão metafísica da dialética, tá? Na sua expressão mais concreta. Na dialética que eu vou debater no próximo vídeo sobre metafísica, o nada é o ser no devir. Por exemplo, você se torna nada quando morrer, mas o seu material continua sendo parte do ser, parte da realidade, parte do cosmos. Então você se torna nada, mas a realidade continua existindo, tá? Então, o nada é o ser em movimento, o ser em devir, tá? O ser em processo, o ser em desenvolvimento, o ser em mudança. O contínuo, o segundo exemplo, são vários exemplos que eu tenho no livro, tá? Assim, todas as leis da dialética, todas as categorias da dialética seguem esse critério, o abstrato é concreto em processo. Eu unifico todas, que é no caso A igual B em C, né? A igual B em processo. Então, o abstrato é o concreto em processo. Eu uso essa fórmula, eu descobri, na verdade eu não usei, eu não apliquei, eu descobri que essa fórmula serve para todas as relações de categorias opostas da dialética. Tá? O contínuo é discreto reunido. Esse lápis, veja, esse lápis é contínuo, ele tem uma extensão, tá? Mas ele é feito de átomos, de coisas discretas. Discretos quer dizer pontuais, tá? Então, assim, os discretos reunidos formam o lápis, que é contínuo. O contínuo, abstrato, ele é os discretos, que são o concreto, as partículas, reunidos, tá? Articulados, tá? Não só reunidos, mas propriamente articuladas. O acaso é uma causa por acidente, ou seja, por acidente, que é processo, ocorre uma causa, que é concreto, acidental, que é o abstrato. A forma é o conteúdo formatado. Então, se eu tivesse só o material, madeira, era só conteúdo. Mas quando ele ganha forma de lápis, ele é formatado. Formatado é um processo de formação. A coisa é informe, sem forma, a sua forma é não ter forma. Então, a madeira bruta, ele é formatado, se torna forma. A forma é o conteúdo formatado. Ou seja, o abstrato, a forma abstrato é o conteúdo concreto formatado, ou seja, um processo de formação do conteúdo que faz com que ele tenha forma, tá? Com isso nós temos uma lei categorial geral da dialética, tá? E da metafísica marxista, da ontologia marxista. O abstrato é o concreto em processo. Os vários sentidos de abstrato, abstrato como geral, como isolado, abstrato como puro, é o concreto, vários sentidos de concreto em processo, em vários sentidos de processo, processo como mudança, processo como desenvolvimento, tá? O espaço, que é o abstrato, é o mais abstrato que nós temos, o mais puro, sem características, é a matéria que decaiu em espaço. Na minha teoria, que eu vou debater mais na frente aqui,
a matéria decai em espaço. No início do Big Bang, logo após o famoso Big Bang, a matéria se dissolveu em espaço. À medida que perdia velocidade também, tá? Então a matéria que perdia velocidade, não, que perdia calor, no caso, né? Que faz as partículas vibrarem. A matéria e espaço são a mesma coisa, tá? A matéria inicial, em parte, decaiu e ainda decai em espaço. E daí a energia escura. A energia escura é um efeito da entropia. O espaço está aumentando porque o universo está esfriando, a matéria e a luz está decaindo o espaço. Por isso existe a energia escura. Aí em outro vídeo eu vou explicar melhor a energia escura e matéria escura de acordo com a nossa teoria. Tá bom? É isso. Eu não vou resumir porque ficou muito longo, mas sinceramente isso é maravilhoso. Eu gosto muito dessa descoberta. O abstrato é o concreto em processo, ou em devir, ou em movimento, ou em desenvolvimento, tá? Em mudança. E a gente fica, então, para o próximo vídeo, o convite. Abraço.